Boa tarde, bem-vindos ao Encontro Técnico Vidreiro. Eu sou Thaís Pimentel, Thaís Ferraz de Barros Pimentel, e trabalho com vidro há mais de 30 anos. E essa história começou por pura paixão. Mas vamos começar do começo. Eu, com 14 anos, estava decidida a fazer arquitetura e buscava o colegial adequado para isso, quando conheci uma menina que estava terminando Ciências Sociais. Essa era a época da Revolução de 64, onde pouco se falava sobre o Brasil, mas muito se pensava o Brasil. Era uma época que existia um sentimento de patriotismo e de interesse pelo país muito grande. E pensei eu, com 14 anos, vou fazer ciências sociais. Afinal, quem sabe se eu ajudo o meu país. E aos 17 eu ingressei em ciências sociais na PUC, São Paulo, e finalizei o curso, entrei para um mestrado em sociologia, continuando na mesma área, na Unicamp. Depois de um certo tempo, percebi que o meu foco era antropologia, vim para a USP, continuei o mestrado e defendi minha tese sobre Dona Veridiana Prado. Quando eu escolhi o tema, eu estava pensando num salão de arte conduzido por uma mulher, no fim do século XIX. Mas o que eu me deparei, na verdade, com uma mulher muito forte, muito importante, com contatos na sociedade inteira, e ela me abriu a porta para a formação da burguesia paulista, que originou a burguesia brasileira, e o processo de industrialização. E lá eu já encontro o vidro, porque o conselheiro Antônio Prado era filho de Dona Veridiana, e Elias Fausto de Pacheco Jordão era parente, e eles provavelmente tenham conversado sobre a criação da vidraria Santa Marina nos salões da Dona Veridiana, pois a vidraria foi criada em 1896. Foi um empreendimento muito importante. Ele estava localizado na Barra Funda, e logo se tornou o fornecedor de garrafas para a Companhia Antártica Paulista, outra indústria que naquela época estava começando, como muitas outras começaram frutos do capital do café. Mas estava pronta a minha dissertação, a defesa já estava marcada, estava tudo organizado, quando eu passo casualmente em frente a uma galeria de arte, a Galeria de Arte Raquel Arnaud Babenco. E lá estava vendo uma exposição de um artista vidreiro americano chamado Dale Chihuly. Quando eu olhei as peças dele, aquelas coisas assim, todas orgânicas, coloridas, cheia de brilho, cheia de formas diferentes, falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu vou trabalhar com vidro. E fiz a minha primeira transição de carreira falando na linguagem atual. Na verdade, escolhi que eu tinha que trabalhar com vidro porque eu me apaixonei pelo que eu vi. Mas como é que eu ia entrar nesse universo? Eu absolutamente não conhecia ninguém e não havia nem escola, e as indústrias que trabalhavam com vidro eram indústrias de porte, que não iriam parar para uma pessoa começar a fazer questões e tentar aprender. Eu chamei minha irmã, Maria Tereza, e vendi meu sonho para ela e juntas nós começamos essa aventura. A primeira estratégia que nós usamos, isso era lá pelos anos 80, foi buscar alguém que trabalhasse com vidro, com técnicas vidreiras, porque era uma maneira da gente achar uma fresta para entrar nesse universo. E numas férias encontramos uma senhora
A Helga, uma alemã, obviamente, que trabalhava com gravação com ponta de diamante. Era um processo que praticamente eu acho que não era conhecido no Brasil. É uma técnica extremamente trabalhosa. Você usa broca diamantada, trabalha de forma manual, nós não usávamos motor nem nada no início, e demanda conhecimento de desenho, uma paciência enorme. Cada risco que você faz, ele não pode ser mais apagado, então você não pode errar, senão você perde a peça. Mas, dessa forma, nós conseguimos começar a penetrar o universo vidreiro, porque nós, apesar de a expansão ser muito limitada, porque treinar mão de obra para isso era muito complicado, nós tivemos uma pequena expansão e nos tornamos clientes de cristalerias e vidrarias, aos poucos nós íamos absorvendo algum conhecimento sobre vidro. A curiosidade ia aguçando cada vez mais o olhar, e à medida que nós gravávamos as peças, qual era, como ela ia ser montada. Então, nós entramos para a área de joalheria, onde a gente fazia o bisotê do vidro plano, e montava em prata, e montava em latão, e construía objetos sofisticados. Quando entramos para o bisotê, o processo, no manual, você usa torno, e o torno é também o mesmo equipamento que se usa para lapidação. Então, foi mais uma técnica que nós acrescentamos ao nosso conhecimento, e assim a coisa caminhava. As peças maiores, nós tínhamos que montar de outra forma. A gente fazia luminária, fazia castiçal, etc. Então, nós conhecemos os processos de trabalho de metal, de madeira, de pedra, e o networking ia aumentando. À medida que se ampliava o conhecimento no universo vidreiro, de uma forma orgânica, artesãos de diferentes especialidades eram anexados e a gente podia usar as ideias e voar nelas. Por exemplo, e as bolas de Natal? Como é que elas são feitas? Por que elas brilham? E nós íamos atrás das informações e conhecendo as pessoas. Então, entramos num outro grupo, que era o grupo dos maçariqueiros. Eram os maçariqueiros nas bolas de Natal que faziam sopro. E o brilho vinha da espelhação, um processo que eu vou usar novamente 20 anos depois em peças de fuso. Mas, à medida que os maçariqueiros não fazem só o sopro, os maçariqueiros também trabalham com vidro maciço, com os bastões. E os bastões ensejavam que nós construíssemos objetos coloridos. Começamos a trabalhar com vidro colorido, construindo pequenos adereços e objetos de uso utilitários, como faca, mexedor, rolhas diferenciadas para garrafas que a gente comprava sopradas. É o processo que faz aqueles bichinhos bonitinhos que todo mundo conhece da casa da vovó, aquele passarinho, aquele papagaio. A gente tinha os peixinhos que nadavam na água e tal. E à medida que a gente começava a trabalhar com vidro colorido, as vidrarias eram outras. Por exemplo, quem mais nos fornecia os bastões coloridos se chama Cristaleria Nacional. A Cristaleria Nacional já estava na mão da segunda geração, que era o seu Lourenço Fló Júnior. Ela está localizada no Belenzinho, hoje só tem o imóvel, mas
aquele universo, aquela esfera, não, aquela forma secreta de trabalhar o vidro que vai permear toda a história, estava presente lá. O seu Lourenço era o único que manipulava a formulação de vidro colorido. Nem as filhas, naquela época, mexiam com isso. Ele era o único detentor do segredo. O mistério e o segredo, para mim, sempre fizeram parte do universo vidreiro. É como se você estivesse trabalhando com alquimistas. Cada um tem a sua maneira de fazer, o seu objetivo para chegar. Haja visto que a indústria de vidro colorido no Ocidente se instalou numa ilha, que é a ilha de Murano, porque lá os vidreiros e as formulações podiam ser controladas. E esse mistério eu senti sempre durante todo o contato que eu tive com artesãos e com indústrias. Bom, a nossa empresa começava a ganhar mais corpo e era momento da gente dar um passo à frente. O mercado era muito carente de novidade e a importação era muito pequena. Empreender não é simples, não era simples, mas era um mercado mais favorável para que a gente pudesse trabalhar e introduzir novos produtos. O vidro é muito plástico e oferece enormes possibilidades. E nós fomos buscar novas ideias e novos conhecimentos em Corning. A cidade tem uma profusão de estúdios, de fornos pequenos que trabalham ou com o tanque ou com panelotes de vidro colorido e fazem peças. É um artesão trabalhando com um forno. Muitas vezes a formulação do vidro vem em saco, como se fossem aqueles sacos de cimento. O pessoal despeja no forno numa noite, no dia seguinte já pode soprar, porque ele já está derretido. Então, é uma outra visão do trabalho vidreiro, muito mais voltada para artesanato, não chamo artesanato, mas um trabalho manual e arte. Mas o Museu de Corning, quando a gente pisou lá, é uma coisa incomparável. Você pode viajar pela história da humanidade só através das peças de vidro. É uma coisa incrível e, além disso, eles desenvolvem pesquisas muito sérias. É um lugar que é imperdível para quem gosta de vidro. Aí voltamos lá dos Estados Unidos, com o repertório aumentado, principalmente, isso era a década de 90, principalmente com uns livros na bagagem. E esses livros falavam sobre fusão de vidro, sobre vidro fusing. Esse processo, na década de 90, não era conhecido no Brasil. Era muito, muito limitado. Uma ou outra pessoa tinha ouvido falar. Nós tínhamos a informação dos vidros e isso, dos livros, e era isso. Então, fomos buscar outras coisas, outras experiências, como realmente conseguir pôr aquilo em prática. Com contato com artista, com contato com um curso, fomos acrescentando algumas informações. Mas o aprendizado foi feito, na verdade, de forma empírica. Nós conseguimos, num curso, uma planta, um projeto de um forno. O forno, na verdade, era uma caixa feita de tela, parecia um galinheiro, onde nós costuramos manta de fibra cerâmica com arame de níquel. Ela tinha um buraco na frente, por onde passava a boca do maçarico, ligada a um bujão de 13 quilos. Esse foi o nosso primeiro forno.
Ele foi o nosso maior professor, porque nós pusemos toda a esmaltação nas placas de vidro, maravilha, vamos fazer uma peça. A peça saía inteira, não dava 15 minutos, estava toda arrebentada. E aquilo era uma frustração enorme, mas também a peça se fazia em 15 minutos. Nós não tínhamos a menor noção da relação que existe entre tempo, temperatura, e então voltamos a estudar, pegamos o livro, nos aprofundamos, fazendo rampas de subida, rampas de descida de temperatura, os patamares, os pontos onde o vidro é mais vulnerável, que tipo de esmalte, como é que a gente podia usar o vidro, porque na nossa cabeça, se juntar o vidro garrafa junto com o vidro plano, e tudo ia ficar uma beleza. Então, nós fomos aprendendo pouco a pouco, foi uma descoberta muito gostosa. Mas o que acontecia? O processo nos proporcionava, agora que a gente tinha uma melhor familiaridade, a possibilidade, que até então nós não tínhamos, de produzir os objetos, porque até então nós mais decorávamos, adicionávamos algum detalhe, mas agora não, a gente já podia produzir objetos da forma como a gente sonhava, obviamente dentro das limitações da técnica. E o nosso desafio, então, era transformar essas informações de ateliê para uma escala maior, porque o nosso objetivo, e era para onde a gente estava indo, era produzir em série objetos feitos manualmente com desenho autoral. E foi assim que nós trabalhamos durante todo o período da nossa empresa. Desenhávamos, daí produzíamos e colocávamos no mercado. Foi uma conquista grande na hora que a gente conseguiu entrar nas feiras, que na época era o melhor canal de venda. Das feiras do Brasil, nós começamos a poder entrar nas feiras internacionais, principalmente nos Estados Unidos, nas melhores feiras de modelaria, decoração, a gente estava presente. E esse tipo de trabalho, por, inc... por incrível que pareça, à medida que você acerta a mão num desenho, numa peça, e fala, bom, agora vão querer repetir isso. Não. Na medida em que você acerta a mão numa peça, num projeto, aquilo simplesmente faz com que você escale na, na necessidade de entregar uma peça ainda melhor, porque o lojista desse tipo de produto não repete. Falava com eles, puxa, mas vocês gostaram tanto, vamos fazer outra vez? Não, a gente não pode repetir, eu quero peça nova. Isso obrigava que, no mínimo, a gente tivesse algumas coleções lançadas 2 vezes por ano. Isso quando a gente não lançava em datas específicas no meio do semestre. É um trabalho desafiador, mas muito gostoso. E demanda pesquisa permanente sobre novos materiais, acabamentos, formas, cores, tendências. Isso a gente sempre prezou, nós nunca copiamos, mas a gente tem que acompanhar a tendência da decoração mundial. É um processo permanente que o designer tem que ter. E eu acho que o nosso maior capital na nossa pequena indústria era estar com o design sempre bem feito e bem atualizado. Outros mestres. Eu esqueci de dizer. Quando a gente trabalhou no Massarico, nós conhecemos uma pessoa que foi um grande professor, um português chamado Seu José, e eu passava as tardes com ele desenhando novos projetos e aprendendo.
ele não só fazia o maçarico, ele toda a vida trabalhou com vidro, como nos ensinou o sopro com bastão. Os bastões fazendo uma placa de um processo que eles chamam de filigrana. E, de novo, outros mestres surgiram no nosso caminho, naquele aprendizado orgânico que eu comentei no começo. Apareceu uma pessoa que quem é de indústria de vidro em São Paulo muito provavelmente tem ouvido falar, Gariba. Ele começou soprando com 9 anos, mas ele começou abrindo forma numa indústria do Belenzinho quando ele tinha 9 anos e voltava para casa, era tão encantado com o vidro que ele soprava usando breu para treinar, para aprender como soprar. E o Gariba ficou nosso amigo, ele era sempre chamado para as vidrarias artesanais para corrigir a massa do vidro, para acertar o forno, para tirar a corda. Parecia realmente um bruxo mexendo com aquela história toda. Esse foi uma pessoa que nos deu uma fórmula com o compromisso de que a gente não divulgasse. Essa fórmula era só para nós. De novo, segredo. Era uma fórmula fantástica para deixar o vidro opaco. Muito boa. Outra pessoa que foi também muito importante. Com o Gariba, desenvolvi alguma familiaridade com o sopro de vidro, que mais tarde eu vou fazer um curso, mas a gente ia para as vidrarias às 4 horas da manhã, eu e ele, para desenvolver peças novas. E era um quadro muito interessante, muito engraçado, porque quando a gente entrava, todos os vidreiros que estavam soprando ali, naquele turno, paravam e ficavam olhando com uma cara mais espantada do mundo. O que uma mulher está fazendo aqui, na nossa praça de sopro, a essa hora da manhã? Acho que a qualquer hora deveria espantar, porque eu nunca encontrei nesse período todo, nas livrarias aqui em São Paulo, mulheres que soprassem, sempre eram homens. Não sei se existe e eu não encontrei. Outra pessoa importante foi Roberto Bonino, era uma pessoa singular, de uma cultura imensa, um uruguaio, de fala mansa e que entendia da parte de química, de mufla, e nos ensinava muito. Os esmaltes, ele era incrível. Bom, nessas alturas, o Estúdio Unki, que era a empresa, ela já estava bastante conceituada no mercado, tanto pelo design como pela capacidade que a gente tinha de customizar as formas que eram fixas. Nesse nosso estande, todas as feiras, era um orgulho, mas era engraçado ver o pessoal das indústrias vidreiras virem olhar para pesquisar quais eram as tendências do ano. E hora de mais um passo estava chegando. A gente já tinha alcançado um determinado limite, então era hora de conhecer mais coisa. E eu fui para Carolina do Norte, para uma fazenda onde eles ensinam as mais diferentes técnicas, processos com diferentes materiais, vai desde joalheria, a parte de madeira, a parte de impressão, eles têm várias áreas, e eu fiquei aprendendo sopro de vidro. O curso que eu fui fazer chamava Glass Multimedia, mas tinha uma grande dose de sopro, tinha trabalho de maçarico, tinha desenho, tinha projeto, e eu fiquei num processo de imersão por 10 dias, num grupo que o pessoal da fazenda chamava de Wild People of Glass. Era o único grupo que era
24 horas. Durante o dia se trabalhava, de noite até a madrugada, todo mundo ficava conversando e bebendo cerveja na boca do forno. Foi um período onde eu convivi com gente que trabalhava com vidro no mundo inteiro. E foi extremamente interessante. Eu voltei para o Brasil com uma bagagem bastante grande, e o trabalho aqui crescia. Eu fui convidada para fazer parte do Sindividro como diretora encarregada da área de design. Para divulgar design, tentei fazer um trabalho com uma certa resistência. Existia o que se desenvolveu, foi um programa ligado à Apex, que já estava implantado e que a gente conseguiu caminhar, chamada Glass Brasil, que hoje não existe mais. E o meu objetivo, que era criar exposições de designers e de artesãos vidreiros brasileiros para rodar mundo, isso ficou para uma próxima etapa que, se Deus quiser, chega. Bom, a busca pela inovação, originalidade e qualidade garantiu espaço no mercado e a possibilidade de representar o Brasil em exposições na Europa também, como foi a Brasil em Rotterdam, na Holanda. E o vidro me encanta tremendamente, continua a me encantar. Observar o entorno, ver as sombras que caminham, a luz refletida, e principalmente o ondular da água. Isso é, para mim, a minha maior inspiração, a água e a luz que brinca com a curva do vidro. O vidro é vivo, porque ele interage com o derredor. Não é como a madeira, como a pedra que está aquela forma ali. Não, à medida que você olha, o dia corre e você olha a mesma coisa, o vidro já mudou. É uma conversa com a luz e ele desafia o nosso olhar sempre. Seus ângulos e suas curvas asseguram um contínuo modificar do objeto, especialmente, e isso servia de inspiração para que a gente construísse objetos como serve até hoje, basicamente centros de mesa, mesas de centro, painéis, acessórios de decoração. Hoje, eu continuo a criar e desenvolver peças para nós, mas, paralelamente, eu crio, desenvolvo produtos e fornecedores para outras empresas e para designers, e tenho focado também na área de projetos ligados à sustentabilidade, especialmente agora que foi regulamentada a logística reversa do vidro. E esse interesse eu compartilho aqui no grupo com a Clarissa e o Edu, com projetos bastante interessantes. O que eu queria deixar, na verdade, é que a gente tem que ir atrás do sonho. E que empreender é um risco calculado, mas é muito estimulante. É difícil, mas é muito estimulante. E o design, a criatividade e a emoção são o diferencial de um produto ou de uma atividade a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu agradeço, espero ter podido contribuir para uma visão específica do que é o vidro, do vidro sonhado, do vidro paixão.